Olá, olá! Estamos aqui em mais um episódio do podcast da Rede Mulher Empreendedora, Rede de Impacto. Eu sou Lília Natal, diretora da Rede Mulher Empreendedora, e eu estou aqui hoje com uma super missão, que é substituir Ana Fontes, que é insubstituível, mas eu vou tentar ficar aqui à altura dela na apresentação deste episódio do podcast. E a gente tem convidadas super especiais hoje. Eu vou começar com a minha co-host, que é Scarlett Rodrigues, nossa gerente do Instituto. Scarlett. Oi, gente, tudo bem? Muito feliz também estar aqui, dividindo esse momento com a Lil e com as nossas convidadas. Vai ser uma ótima conversa. Isso, e vou começar já apresentando as nossas convidadas. Estamos aqui com Neumara Arbex, que é sócia da KPMG Brasil e Américas, e Jana Silva, que é coordenadora de sustentabilidade, inteligência artificial e iniciativas transversais do Cubo Itaú. Olá! Olá! Sejam muito bem-vindas! Obrigada! Muito legal ter vocês aqui para a gente esquentar. Gente, elas são super especialistas nessa siglazinha que vem sendo tão falada nos últimos anos, que é ESG, que são justamente as melhores práticas ambientais, sociais e de governança. Super especialistas aqui, é um orgulho ter vocês conosco. Obrigada! E já vamos começar a esquentar? Para o pessoal conhecer um pouco vocês, a gente estava conversando aqui nos bastidores e eu já fiquei maravilhada com a jornada de vocês. Então, eu queria começar aqui com Neumara, queria começar com você contando como foi um pouco dessa jornada até você chegar a ser essa grande especialista em ESG e também já fiquei sabendo nos bastidores que ela escreveu um livro que a gente também vai falar daqui a pouquinho. Muito obrigada. É muito generosa a sua apresentação. Olha, assim, todo mundo que trabalha na área de sustentabilidade, impacto e ESG vem de muitos caminhos, né? A gente tem psicólogos, físicas que nem eu, tem sociólogos, jornalistas, né? Tem muitos caminhos. O meu caminho, eu tenho uma carreira acadêmica anterior, né, a esse mundo. Depois eu passei pela McKinsey para aprender sobre o mundo dos negócios e acabei descobrindo há mais de 20 anos atrás, a gente está falando lá dos anos 2000, que as empresas começavam a se organizar em torno dos temas sociais, ambientais e de ética, governança, além da filantropia. Porque a gente tem que lembrar que antigamente as empresas, quando falavam desses temas, falavam do campo da filantropia, né? Era um favor, um retorno à sociedade, era voluntário, alguns se utilizavam de alguns benefícios. E aí não, no ano 2000, um pouquinho antes já, começa a ver no Brasil esse movimento de empresas que começam a entender que esses aspectos estavam profundamente relacionados com as decisões cotidianas que os negócios tomam, né? Que as empresas, que as pessoas dentro das empresas vão tomando. Então, o mundo como a gente vê, tanto do lado ambiental quanto social e ético também, né? Como é que a gente toma decisões, tem muito a ver com como as empresas decidem fazer isso. Isso começou a ficar forte no Brasil perto do ano 2000. Eu tinha ido, então, sair da academia para fazer esse momento, né? Entrei na McKinsey para entender o universo das empresas e rapidamente descobri esse outro espaço. Tem algum motivo para ter sido por volta ali dos anos 2000? Não. Olha, na verdade tem uma conjunção de fatores. A gente tem que lembrar que a ditadura terminou no Brasil em 84, então a gente teve um grande movimento de 84 a 86 pela nova Constituição de democratização. Então muitas organizações da sociedade civil que eram proibidas ou tinham muita dificuldade de se estruturar, elas passam a ser importantes, a se estruturar. E nesse campo especificamente, a gente teve a Eco 92 no Rio de Janeiro, que foi um marco global, eu falo até disso no livro. Foi um marco muito importante, foi a primeira Eco sobre o clima no Brasil, no Rio de Janeiro, onde as organizações sem fins lucrativos que representavam a sociedade, né, não só os governos, porque as ecos, né, as COPs, né, que a gente são momentos de negociação entre governos. E daquela vez a sociedade civil resolveu estar presente e acampou no Aterro do Flamengo. Você entrava no Rio de Janeiro, era um acampamento, então estavam lá os oficiais dos governos e as empresas também foram.
E ali também já vinha um movimento empresarial importante fora do Brasil e no Brasil. Então, a Eco 92 foi um marco importante. Dali saíram os primeiros compromissos claros das empresas em relação à busca de um modelo de desenvolvimento sustentável, né? Não só que de desenvolvimento, como a gente ainda vive, né? Mas pensando nos aspectos sociais e ambientais dessas decisões de negócios e econômicos que se toma, né? Então, tem uma série de fatores que levaram a gente, então, ao Instituto Ethos, à Fundação Abrinq. O Oded Grajew era um dos líderes, né, que ajudou a fundação dos dois, mas muitos outros líderes empresariais acabaram fazendo parte desse movimento. Então, também, a gente pode dizer que, de uma certa forma, esse começo no Brasil, ele expressa uma vontade do empresariado de fazer parte dessa conversa, de entender como contribuir, né? Mesmo que ele não consiga totalmente, mas existe essa vontade, essa intenção, e tem empresas como Itaú, como Natura, que estavam ali desde o começo dessa jornada já muito presentes, né? Então, é um momento interessante. E foi nesse momento que eu descobri o Instituto Ethos, né? Que a gente tem aqui outras pessoas que passaram por lá. Foi pioneiro, né? Foi pioneiro, 1998. não tinha. Exatamente, começou bacana. Em 98, era um pequeno grupo. Quando eu cheguei lá, tinha umas 15 pessoas, assim, 99. A maioria eram homens, né? Eram poucas mulheres, e dentro da liderança empresarial, muito masculina. Mas o que era interessante do Ethos, até hoje, primeiro fazer perguntas para o empresariado, né? Sim. Então, o Oded Grajew tinha provocações. O Oded Grajew tinha muito isso, assim, vamos perguntar, vamos ver o que eles respondem. Então, a gente fazia, já naquela época, pesquisas sobre composição de gênero nos conselhos, nas diretorias. E claro que vinha aqueles resultados horríveis. Eles ligavam para falar, por que vocês estão perguntando isso? A gente não tem o que dizer. E a gente dizia, então, pode ser como é. Então, assim, perguntar, fazer as pessoas terem que responder, né? Sim. E a questão, por exemplo, de raça também dentro dos conselhos e da liderança, que também você tem que perguntar no Brasil, é autodeclarado. Então, a gente fazia esses líderes terem que perguntar para os seus líderes onde que eles se viam, né? Nesse mapa, nessa constelação. Então, foi um momento de muitas discussões e foi mesmo um momento onde se arrancou essa conversa de dentro da filantropia. Sim. E levou ela para a gente dentro da gestão, né? Do negócio, das decisões cotidianas. Então, foi por aí que eu entrei. Foi principalmente pelo Ethos, essas perguntas que a gente colocava, e o Ethos teve outra coisa interessante. Os brasileiros, a gente pensava, né, como a gente que a gente ia aproveitar todo o conteúdo internacional, porque a gente não tinha feito nada, o mundo já estava à frente, obviamente, e tal. E a gente deu com os burros na água, porque não foi nada disso. O mundo tinha produzido coisas ou genéricas ou que não se aplicavam. Então, a gente teve, de fato, que produzir conteúdo inédito, né? Trazer gente especialista de muitas áreas para falar com líder de negócio. Aquilo era inédito no Brasil. Ninguém tinha feito isso ainda, né? Hoje parece tão óbvio, né? As ONGs estão junto com as empresas, fazem parcerias, planos de desenvolvimento, impacto. Vamos segurar aqui, que eu vou aproveitar uma fala sua para puxar a Jana, falando de hub, né? Que você falou de essa mistura de empresas, né? Com órgãos governamentais, com pesquisa, com inovação. Jana, você que hoje está atuando no Cubo Itaú, que é o maior hub de inovação do país, queria que você contasse para a gente também um pouco da sua trajetória, que envolve a Organização Mundial do Comércio, e sei, como a Neomara, que você também teve uma carreira internacional, também quero puxar isso daqui a pouco de você, Neomara, mas conta um pouquinho também da tua trajetória. Boa. Eu tenho até uma observação para fazer sobre a Rio 92, né, antes de começar, que quando eu comecei a estudar a descrição dos debates, tem sempre sessões de escuta, né? Porque tem lá o debate do poder, assim, dos representantes dos países, dos governos, e tem ali algumas escutas. E quando eu fui ler nas escutas das empresas, eles faziam recomendações. E tinha lá, vocês não podem fazer uma convenção em metodologia SMART? Tipo, a gente não consegue colocar nos nossos planos estratégicos a forma com que vocês imaginam essas convenções, essas métricas, elas não se adequam à nossa estratégia. Não dá para ser em metodologia SMART? E eu fiquei pensando, acho que o diplomata olhou para aquilo e opa. O que é isso? Só para nossa audiência aqui, quem não sabe o que é metodologia SMART. Isso. Descreve aí para a gente rapidinho. É quando você vai
fazer um planejamento estratégico e você descreve metas que sejam específicas, que sejam mensuráveis. É quando você tem aquela meta que você sabe exatamente qual é o resultado que você vai alcançar. Massa. E as convenções internacionais, elas têm métricas, têm metas, porém mais genéricas. Pensa que a gente tem que chegar num consenso de todos aqueles players, né, que tem condições muito diversas. Então, Sim. tem tudo Várias tem tensões várias também. tensões, onde não existe um decisor específico, é um consenso. Então, tem um tempo muito próprio, né? Então, são Sim. lógicas bastante diferentes, assim. Mas Até hoje temos aí uma batalha nesse Exato. campo, né? É um Curioso desafio. isso, eu Se nunca diga. tinha visto por esse lado. Muito bacana. Mas como a Neumara falou, eu acho que o profissional SG, pai e mãe botando no mundo, mas o mercado é quem cria, né? Como ela falou, assim, eles vêm de várias trajetórias. Eu venho do direito, eu sou formada advogada, só que sempre atuei... O teu sotaque vem da onde? Vem do Ceará. Ah, maravilhoso. Vem de uma cidade pequena chamada Crato. Olha, que Exato. bacana. Então, eu venho do direito, mas olhando sempre para o direito internacional. Assim, eu acho que eu frustrei muitas expectativas profissionais, porque eu sou uma advogada que não tem um único processo no nome, né? Eu nunca atuei no contencioso. Eu sempre olhei para essa parte empresarial, sempre atuei no negócio. E eu sou uma ambientalista que olha para o lado financeiro. Então, eu também nunca fui do grupo que abraçava as árvores. Eu adoro árvores, mas assim... E ainda fundou sempre olhei startup pro- nesse meio do fundei. caminho. Olha Ou só. seja, Exato. bem dinâmica. Bem visionária. Bem dinâmico. Então, quando a gente olha para isso tudo, né, é óbvio que olho para minha trajetória, eu acho que tá no Cubo é um reflexo de tudo que eu já fiz, inclusive, né? De ter passado pelo mercado financeiro, de ter esse olhar, inclusive, como que esses fatores impactam no financeiro, porque eu acho que é isso que a Ana Mara falou, no primeiro momento era muito impacto social, filantropia, e eu acho que eu sempre tive de um outro lado, que é de como que isso está impactando nas operações financeiras, como que isso é um asset ou um problema num grande financiamento. Então, a minha trajetória, ela é muito sobre isso, né? Então, quando eu falo da passagem pela Organização Mundial do Comércio, de negociações de commodities, era muito quando que isso vira um problema, né? Quando que isso pode impactar a saúde, eu vou ter que debater, quando que esse produto não está na qualidade, né, mais interessante. Então, a minha trajetória, ela tem um fundo acadêmico por trás, assim como a Neumara. Eu acho que é uma carreira que tem muita técnica, né? Assim, puxa muito de nós do lado científico, mas que também olha para esse lado financeiro. Então, olhei muito sempre por essa perspectiva, com uma trajetória muito relacionada a banco. Fundei minha startup, né? E aí comecei com essa trajetória depois no Hub Itaú, que é um hub que hoje conecta, né, empresas, investidores, startups, para dar uma atração nisso. Como que eu consigo ajudar essas corporações que são grandes transatlânticos, né, a acelerar a transição para a economia de baixo carbono. Então, a nova economia, ela precisa acontecer agora, né? Sim. Nós somos... eu me lembro que a Denise falou isso no evento do Rede Mulheres Empreendedoras, né? Nós somos, eu diria, a última geração que pode fazer alguma coisa. Sim. Então, como que a gente consegue dar essa velocidade? Muitas vezes é uma startup que tem um ambiente maior para tomar aquele risco, para testar e para ajudar as corporações a tomarem esses caminhos mais rápidos. Então, hoje é um pouco do meu dia a dia, mas que olho para essa trajetória que é cheia de pequenas construções. Fantástico. Scar, você tem alguma pergunta? Gente, falando acho que de ASG, né, e a gente fala muito da questão social, ambiental, vem também da área científica, da tecnologia, então eu queria entender um pouco como que a gente trabalha a pauta do ESG atrelada a essas mudanças, né, de tecnologia, de avanços, para a gente ter projetos mais inovadores e práticas, né, empresariais e até do terceiro setor mesmo, mais inovadoras que se conectem aí com a pauta do ESG. Como que vocês observam isso? Como que a gente alcança, de fato, práticas mais inovadoras e torna a tecnologia a nossa aliada? Ai, eu adoro esse tema. Startup adora. Eu adoro. Inclusive, é porque vocês também me deixaram com 2 chapéus que é impossível não refletir sobre isso, né? Total. Que é ESG, inteligência artificial. E quando a gente fala de tecnologia, a gente sempre tem que equilibrar um trade-off aqui, que é do quanto a tecnologia me ajuda, me dá velocidade, me dá eficiência e o quanto ela também impacta. Né? Então, eu preciso equilibrar aqui até que ponto também, Sim. porque existe, às vezes, uma falácia social, né? De que a tecnologia, ela é completamente não impactante no meio ambiente, né? A tecnologia não impacta. Eu botei na nuvem e sumiu.
Né? Ninguém pensa Não assim, vejo. qual é o impacto da nuvem? ela Que tá, tem um né? É servidor. digital, não é real, né? Então, Exato. Então, não tem um servidor, não tem, aquele servidor não É um está nos bom ponto. oceanos. Então, até a gente presume que tudo que é tecnológico é mais sustentável. E essa presunção, ela não é verdadeira. Tanto que hoje a gente está debatendo, né, a sustentabilidade dos servidores, a gente está debatendo o quanto a inteligência artificial está impactando em tudo e isso. o impacto é Há um tempo gigante, atrás, né? há bastante É. tempo atrás, já existia um diretório de Cambridge, inclusive, que ficava analisando qual era o impacto do Bitcoin. E ele já Uau. consumia, há, sei lá, 5 anos atrás, mais energia do que a Argentina inteira. Olha só. Caramba. Isso falando de mineração de dados. Então, hoje a gente debate muito também o que a gente chama de Green IT. Uhum. O que é Green IT? São tecnologias que, by design, são pensadas para serem sustentáveis. E são tecnologias que envolvem eficiência energética, que envolvem uma espécie de programação, né? Quando eles vão criar aqueles programas, que eles fazem o programa, uma programação que vai demandar menos energia. Até existe uma discussão que obviamente vocês duas estão muito mais por dentro do que eu, mas sobre os carros elétricos, né? Porque Total. apesar de elétricos, eles exigem uma Podem ser. bateria que De lítio. exatamente, que é E- extremamente poluente, né? Exato. Então é um trade-off aí E também. não que a só gente não poluente, tem mas a ainda. questão social por trás da produção das baterias nos vales aqui do Brasil também. E a própria destinação, a gente inventa as coisas ainda sem saber o que a gente vai fazer com Uhum. elas. Depois, né? né? É a Exato. mesma coisa se é digital não é real, joguei Isso. fora, não existe Não mais, existe né? mais. Exatamente, exatamente. Então tem toda uma logística que precisa ser pensado, o quanto aquilo impacta na sociedade. E eu acho que algo que vale a gente trazer é a inteligência artificial, ela é algo fantástico. Entretanto, ela chega diferente para as pessoas. Então, ela chega e impacta de forma diferente, né? Então, ela impacta diferente as mulheres, ela impacta diferente as pessoas de baixa renda, ela impacta diferente pessoas pretas. Então, assim, ela chega e impacta de forma muito diferente. Eu tenho impactos ambientais, mas eu tenho severos impactos, externalidades aqui sociais também, que precisam ser observadas. E o guarda-chuva de SG, ele tem que olhar para isso tudo. Uhum. Né? Como que a gente equilibra isso e traz isso? Mas, sem dúvida, é uma ferramenta fantástica. Você sabe que o primeiro relatório que eu vi do ChatGPT tinha lá um consumo de energia absurdo. Um dos países que mais usava era o Brasil. E um dos maiores usos era para fazer mascote com blusa de time. E eu pensava assim, Sério? ô senhor, como que a gente explica para as pessoas que elas estão gastando a energia do planeta para fazer mascote de time, né? E olha quem tem acesso ao chat GPT, como você falou, e olha o que eles estão pesquisando, né? Exato. Se a gente conseguisse tornar isso mais acessível, educar também, né? Exato. E pensa que no último que eles lançaram agora, as pessoas buscam qual é o meu propósito e usam como se fosse um terapeuta. Então, pensa também Que é uma tendência, na verdade. como que isso está impactando na sociedade, né? Então, acho que pensar ESG e pensar tecnologia é sempre a busca do trade-off, né? Uhum. Do que seriam o que seria o ganho de eficiência, mas também o que seriam essas externalidades. Acho que esse é o maior desafio hoje. Com certeza. O que eu acho interessante a gente pensar também que a gente está num momento muito especial em termos da transição. Então, tem vários diálogos ultimamente sobre, inclusive tive num evento do Inner City no Rio, terça-feira, onde a gente estava falando sobre a demanda, né, crescente por energia. Então, isso está acontecendo, ela é um fato, e a gente tem uma sorte de que a gente está vivendo isso no momento onde tem muita inovação para produção energética. Então, eu imagino um futuro, né, e a gente já vê um monte de exemplos sobre isso, por exemplo, se você pensar numa empresa de saneamento, eu sou física, né? Então, viu o movimento, viu a energia. Gente, então, eu acho maravilhoso o fato dela ser Perfeito. física. Eu falaria isso em todo lugar, gente. Dá licença que eu sou Mas é física. legal. Desculpa aí. Ajuda, recomendo fortemente. Porque o que acontece? Você pensar que imagina que você é CEO de uma empresa de saneamento hoje em dia. Você fica o tempo todo botando água de lá para cá. E todo lugar onde passa água, você pode ter uma microusina de energia. Então, você pode começar. E onde sai esgoto também. Você pode imaginar o seu prédio, a sua casa, tendo várias micro
produções de energia que você vai acabar se beneficiando. Aí a gente tem toda a energia solar, que agora, não sei se vocês viram, os últimos painéis solares, eles são orgânicos. Ele tem tinta já, tem vidro de janela transparente. Então, a gente está vivendo um momento de crescimento de demanda, ao mesmo tempo que a gente está vivendo essa coisa impressionante, né? No mundo inteiro, países muito pobres, países muito ricos, todo mundo numa onda de inovação em relação à energia muito interessante. Então, já tem país forrando as ruas com aqueles, não sei se vocês já viram, aqueles, não são tacos, na verdade, né? Mas são um piso pisos dinâmico, dinâmicos, né? onde você, Sabe onde tem você isso vai no show andando. do Coldplay? Você vai no show do Coldplay, a parte Eles da frente têm inteira isso. tem isso. Aí eles pedem para as pessoas Então, pularem tem nas várias músicas para gerar energia. discotecas, Uau, lugares para que legal. dançar. Mas agora você vai ter isso nas estações de metrô, onde passa muita gente, muita gente. Nossa, Que não vai sim, ser grande produção. Então, a gente está vivendo tudo isso. Eu me lembro quando eu fui para Amsterdã 10 anos atrás, que perto das estações tinham aquelas bicicletas que você pedala para gerar energia também Isso é tem. bacana, Que legal. né? Então, a gente está indo para uma situação de energia também muito interessante. Mas o que os economistas, o Banco Mundial está falando, o Fórum Econômico Mundial está falando, é que por causa de inteligência artificial, entre outras tecnologias, esse gap é muito grande. Então, um exemplo que eu peguei de uma palestra outro dia, um cara do World Economic Forum falando, um especialista em energia, que veio da indústria, ele falando, olha, quando todo mundo está falando muito de energia nuclear e tal, que é polêmica na Europa, mas que poderia ser uma solução em relação à emissão. Primeiro que você precisa de muito tempo e muito dinheiro para fazer uma usina nuclear. Então, assim, nós estamos com pressa, é uma solução meio esquisita. Mas uma usina nuclear, No Brasil nós ela estamos com pressa há o produz- quê? 50 anos? Não, De energia nuclear, talvez mais. Não, então, Pra ontem já, estão atrasados. uma usina nuclear bem construída, moderna, ela produz 1 gigawatt por unidade de tempo. Que eu não me lembro exatamente. Para a inteligência artificial, a gente precisa de 10 vezes isso. Então, assim, a gente vai produzir... isso não é uma solução. A gente vai precisar realmente imitar a natureza e produzir energia em todo lugar que der. Todo lugar, Não tem nenhuma outra forma de fazer isso. Né? Então, assim, a gente vai usar vários tipos de combustíveis. Os carros elétricos, a vantagem deles é que você pode usar a energia que entra ali, pode vir de muitos lugares, não é que nem só do petróleo, como a gente tem, ou do etanol, que eu uso etanol. Então, a gente está num momento muito interessante, onde essa tecnologia toda tem o desafio energético, mas também tem aí um movimento energético muito importante. E já tem analistas falando que esse movimento para a economia de baixo carbono, ela, claro que foi impulsionada pela discussão do clima. Mas a gente tem que entender que o que está sendo discutido agora é quanto que países como a China, que é o maior importador de petróleo do mundo, vai ser independente energeticamente. Isso muda tudo, porque você não compra mais energia de um monte de país que você comprava. Na Europa, isso é bem crítico. Quando a Alemanha produz muita energia e fala, vizinhos, não preciso de energia de vocês, não vou pegar mais nada, tem uma crise. Porque todo mundo conta com o dinheiro que vai vir do pagamento da Alemanha para essa energia. Então, a gente está vivendo um momento... Essa coisa da energia ela é muito grande, muito interessante. E aí tem um outro lado para eu finalizar, da inteligência artificial e tecnologias. Ontem eu estava numa reunião muito interessante com cientistas e ex-líderes de empresas de tecnologia que se juntaram para usar a melhor tecnologia que a gente tem em termos de satélite, inteligência artificial, computação quântica, para poder calcular biomassa num espaço. Então, é tecnologia usada da melhor forma possível, porque assim, se você tem dúvida se ali tem crédito de carbono, se você está fazendo agricultura regenerativa, não vai ter mais dúvida, porque agora você vai ter os satélites em 24 horas te falam exatamente o que está acontecendo ali, fazem as contas, é realmente impressionante. Então, isso também, a tecnologia, ela é uma peça fundamental nessa transição. Sim. E tudo que é ambiental, a gente também tem que se educar para lembrar que tudo que é ambiental é social.
Era a minha próxima pergunta, Yes. inclusive. Que né? Não adianta falar de mudança climática, transição, adaptação, tudo isso. Tem a questão da justiça social. climática, né? Não, e a é gente social chama e de econômico. justiça socioambiental, né? Uhum. O próprio Nego Bispo, ele fala, né? Nós somos território-corpo, né? Não tem como descolar Não tem o como território descolar, das não. pessoas, não. E quando você fala mudança climática vai afetar a agricultura, então é comida que a gente está Exatamente. falando, e vários Uhum. outros setores que a gente precisa. Uhum. Ou que vai ter muita chuva ou seca, são pessoas, são casas, né? Então é tudo Exatamente. muito social, não tem uma... Né? Já estava lá no relatório Brundtland, né? Do Nosso Futuro Comum, já falava isso, nós não tem como separar essas crises, não existe solução separada. Sem dúvida. Inclusive, eu ia puxar um pouquinho dessa parte aqui do social, né? Que a gente fala... quando a gente fala em ESG, muita gente acaba puxando sempre para a pauta mais do meio ambiente, né? E do verde e tudo mais. Mas tem exatamente essa questão do S de social. Queria entender de vocês duas como que vocês estão vendo essa pauta do social dentro das empresas e como que ela tem se conectado com a questão do ambiental. Eu acho até engraçado, assim, porque quando a gente começa a estudar esse assunto, me parece que é uma coisa meio dissociada, em que é um momento que a empresa precisa se preocupar com o social. Mas isso é um pressuposto para a existência da empresa. Ela está contida no social, né? E escutei várias vezes, em muitas circunstâncias, eu imagino que tem, mas a função social da empresa é gerar lucro, né? Uau. E aí só tem o restante da frase que as pessoas esquecem desse mesmo escrito, que é obedecendo às regras do jogo. E para quem, né? E obedecer às regras do jogo é muito sobre a circunstância no qual ela está inserida, né? Circunstâncias legais, circunstâncias sociais. O papel social da empresa é como ela se relaciona com o seu primeiro consumidor, que é o seu colaborador, com os seus stakeholders, né? Com a sua cadeia, com o seu consumidor, né, final, como ela se posiciona. Com a comunidade. Com a comunidade. Então, assim, o mundo, hoje, ele anseia por empresas que resolvam um problema. Quando a gente olha, né, para as startups, qual é a função do startup? Resolver um problema específico. Verdade. Você pensa que hoje quem que quer pagar para uma empresa te causar problemas? Ninguém quer pagar para... É um consenso, a gente resolveu que a gente não quer empresa para causar problemas. Entretanto, é como se isso fosse discutido assim, de uma forma dissociada, né? Então, acho que quando eu olho para essa pauta social, as empresas elas estão completamente imbricadas nisso, elas são dependentes disso. Elas precisam se relacionar bem com seus consumidores, elas precisam não causar externalidades, não causar impactos severos para aquela comunidade nos quais ela está inserida, sob pena daquilo gerar um problema até financeiro. Sim. E também a vantagem disso quando isso é bem feito, bem construído, a partir de uma estratégia que respeita, que compreende, que leva em conta, é a geração de valor. A consequência direta é a geração de valor. É um produto que vira um produto mais desejado, é um produto que vira uma forma de viver, né? Tipo assim, isso não é um produto, isso é um lifestyle, né? Então, assim, aquilo se incorpora de tal forma que faz parte da vida das pessoas. As pessoas se sentem bem em dizer que usam aquela marca. E a gente tem uma série de exemplos de empresas que olharam para isso com atenção e que conseguiram. Recentemente, até a Patagônia lançou um marketplace de roupas usadas. Porque as camisas deles são tão duráveis e elas têm uma garantia, né? Então, se elas desbotarem, você pode trocar. Mas como elas são muito duráveis, as pessoas começaram a vender as blusas. Só que dentro desse marketplace tem grandes atletas, descobridores, cientistas, e essas blusas custam mais caras do que as novas, porque ela é uma roupa que tem história. Foi a roupa do alpinista que escalou o Everest XYZ. Muito bom. Né? O que é isso? É uma marca que olhou para os seus stakeholders, para a sua cadeia de fornecimento, para a sua cadeia logística, para a sua logística reversa, criou, né, uma forma de viver uma filosofia. As pessoas se identificam com a marca, quando elas usam, elas querem dizer que elas são adébitas daquilo, né? As pessoas reconhecem aquilo, pagam um valor por aquilo, elas se orgulham daquilo e ela criou um outro mercado em cima do que era a logística reversa dela, que olha como a roupa que tem história pode gerar ainda mais valor. Com uma jornada do bem por trás. Exatamente. Então, quando eu olho para isso para mim é um exemplo assim, de monetização 360, é uma aula de produto.
Você quer ter uma Sensacional. aula de empreendedorismo e produto, você olha para algo nesse sentido. Ela monetizou 360. Inclusive, queria perguntar para a Namara, ainda nessa pegada do social, você obviamente vai complementar a Jana também, mas acho que existe até uma tensão, digamos assim, que as empresas, o consumidor está cada vez mais exigente, cada vez ele cobra mais que as marcas façam o bem, né? E tenham toda uma cadeia de valor aí, deixando esse rastro do bem, que a gente costuma dizer. Mas, por outro lado, ele também quer pagar mais barato. Né? A gente ouve muito as empresas falando disso. Nas pesquisas que a gente roda, tem muito essa coisa do consumidor querer Não quer pagar mais. Exato, mas ele não quer pagar mais por isso. Queria que você pudesse comentar como que a gente sai desse dilema. Então vamos lá. Tem vários pedaços a história do social, a Jana já pegou vários, assim. Primeiro que a questão social ela é muito presente, né? A gente tem lei trabalhista, que tem que ter compliance, tem leis de diversidade, lei de proteção aos direitos da mulher, de vários grupos, assim. Então, ela, como a Jana falou, a empresa vive nesse contexto. Então, não existe... agora eu vou dar uma olhadinha no S. Não tem isso, não é assim a vida, não é nada disso. Né? Tá lá o tempo todo, que nem o ar que respira. E aí, mesmo a relação, se você pegar a questão do social, depois que você sai desse ambiente de compliance, que é o basicão da coisa, o que a gente está falando? A gente está falando de uma operação, né? Uma empresa é uma operação que tem certos insumos e aí passa tudo por uma transformação e chega a um consumidor, pode ser de serviço, pode ser de produtos também, e ela gera valor. Ela destrói valor também, dependendo de como for a gestão dela. Ela destrói valor ambiental e destrói valor social também. A gente pode até conversar um pouco, que é isso se relaciona bem com o impacto, né? Entender isso, Exato. entender a cadeia de valor, onde é que gera valor, onde destrói valor, é muito importante. Mas quando você olha para tudo isso, a discussão que o relatório Brundtland propôs, que é a primeira vez que a gente vai falar de que a gente precisa de um modelo de desenvolvimento que seja sustentável, que se sustente, então, que progresso tenha futuro sem destruição, tem um problema muito básico que a gente pode falar que ele é social, que a gente quer resolver, que é garantir qualidade de vida para os humanos e os seres vivos no planeta. Então, quando a gente está dentro de uma empresa, é isso que a gente tem que pensar. Será que para quantas pessoas eu melhoro a qualidade de vida quando eu tomo essa decisão? Eu sempre falo para os meus alunos, né, quem passa pelos meus cursos, eu falo, se tiver em dúvida, qual é a decisão que você pode tomar que pode beneficiar o maior número de pessoas por mais tempo? Porque essa é a lógica da construção do modelo de desenvolvimento sustentável, concretamente. Então, no Brasil, a gente tem uma grande questão que é a pobreza. Então, E a diferença social. A diferença social. Então, você falar que você é uma empresa comprometida, mas você concorda em pagar para o seu funcionário um salário mínimo que todo mundo sabe que ninguém vive dele, não faz nenhum sentido em comparação com o seu comprometimento. Sim, porque o que a gente está tentando, com tudo isso que a gente montou, que chama sustentabilidade, aí a gente foi falar com os investidores e falou em ESG, riscos ESG, foi assim que surgiu, né, a palavra, um documento da ONU de 2004, para investidores, para eles mudarem a matriz de risco deles. Tudo isso foi construído para ajudar a melhorar a vida de todos no planeta. Para a gente ter qualidade de vida, a gente precisa do meio ambiente funcionando. A gente precisa de estabilidade climática, até para as economias funcionarem, para a gente ter alimento, para a gente ter segurança hídrica. Então, por isso que eu falo, esse ambiental, esse social, ele é tudo meio... porque, na verdade, o plano é inventar negócios que, ao existirem, e talvez dar lucro até para um grupo pequeno de pessoas, ou não tão grande assim como poderia, ele, de fato, ajuda a gente a resolver os problemas que foram criados por todos, né? Não é só negócio que cria problema. Então, isso é um pedaço da conversa. Quando você vai falar para o consumidor sobre isso, aí a gente tem outros fatores, né? A gente tem, acho que o Brasil, já há 20 anos atrás, lá no Instituto Edson, no Acatu, a gente pesquisa o que o consumidor brasileiro pensa disso tudo. E, indubitavelmente, todo ano é a mesma coisa. Os brasileiros pensam em questões sociais e ambientais e eles comprariam. Se eles tivessem informação, eles dariam preferência, mas sempre aparece a questão do preço.
quando você olha isso globalmente, o que está acontecendo? Globalmente, na verdade, os produtos orgânicos e socialmente mais interessantes, eles já têm preços super competitivos. Uhum. Então, foi-se o tempo que era muito mais caro você tomar decisões de negócio que ajudem o mundo, entendeu? Não é bem isso. E a menos que você inovação faça... também tem esse papel, E né? a inovação Assim, tem os esse novos papel, materiais, as novas tecnologias também vêm nisso para baratear esses produtos. Então, na verdade, assim, tem um quebra-cabeça aí que está colocado na mesa que eu acho um pouco sempre unfair, né? Assim, Uma certa falácia, talvez. não, é empurrar para o consumidor o pepino. Exato. Então, eu empresário, eu líder empresarial, eu quero meu lucro de qualquer jeito. Então, se eu me dar uma melhoradinha aqui, ó, puf, vai cair lá para você. Aí, em algumas indústrias, eu tenho clientes nessas áreas, tive no mundo inteiro, a margem é muito pequena. Então, quando eles mudam... Mas aí a inovação tem que entrar. E tem que entrar um monte de agentes para te ajudar a fazer Inclusive, equação. gerar poder de compra também, né? Como É. esses produtos chegam para a grande massa da população que não tem condição Isso. de comprar e vai ali no que é mais acessível, né? Então, Mas eu acho que tem um aspecto também que a gente tem que entender, que é o aspecto geracional. A gente não pode perder isso de vista. Também. Porque a minha geração, né, eu estava vendo um estudo da GV que falava sobre isso. A minha geração é uma geração que começou a pagar mais para comprar produtos orgânicos. Então, o boom dos produtos orgânicos foi quando a minha geração começou a ter renda. Então, a gente começou a topar ir no mercado e pagar um pouquinho mais Exato. caro. eu Isso. faço isso também. As novas gerações, e aqui eu tô falando de geração Z, né, e tal, é uma geração que ela dá um outro passo na economia comportamental, porque eles deixam de consumir. Exato. Então, eles mudam o padrão de consumo. O que, para uma empresa, é um horror, né? O pior, assim, pior do que você ter que ajustar o seu preço é aquele vender. consumidor deixar de consumir o seu E produto. nós estamos Exato. caminhando, tem uma tendência internacional Exato. importante de redução de consumo. Exato. Álcool, por exemplo, a indústria de álcool está se adaptando rapidamente à nova geração que não consome mais álcool. Todas as marcas de cerveja lançaram cerveja sem álcool. A Madonna entrou lá no palco com a Heineken zero Sim, álcool, Exato. sabe? Isso Não, é e muito os bares, simbólico. né? Agora eu fui para um monte de bares, eu fui para a Europa agora recentemente então. por várias razões e passei por um monte de lugar com os bares de drinks sem álcool. Sem glúten. As baladas, sem Cerveja álcool, sem sem glúten, glúten. uau! Então a gente está indo, eu acho que é isso, entendeu? Tudo isso que a gente está discutindo está acontecendo num ambiente muito dinâmico. Sim. E isso traz outro desafio para as empresas. Porque as empresas são organismos estáveis, que gostam de processos, as pessoas fazem muitas vezes a mesma coisa por muito tempo, o planejamento estratégico... Até porque é mais barato fazer a mesma coisa por muito tempo. Exato. Então, a lógica, não é nem, não sei nem se é crítica ou não é, mas é que é um fato. Né, as empresas, esse tipo de organização que a humanidade criou, que se chama empresa, ela vive, é uma maquininha que funciona de uma certa forma. Essa maquininha agora, que foi feita para navegar num lugar que tinha clima estável, legislação que não muda muito, Abundância de investidor que recurso. só olha Exato. resultado financeiro, essa maquininha que foi criada para viver nesse contexto, não tem nenhum dos três. O clima não é estável, então eu tenho interrupções de todo tipo que você imaginar na cadeia de fornecedores, porque eu não tenho mais matéria-prima, porque vai ficar muito caro, porque eu vou ter que substituir porque essa não vai dar mais. Um ambiente regulatório que muda muito para lidar com os riscos que estão aparecendo, e um investidor que mudou a matriz de risco para lidar com tudo isso. Então, essa maquineta não funciona mais como a gente, e continua aprendendo a fazer ela funcionar nas escolas de nós negócios. estamos num mundo muito rápido, Muito. de evoluções muito sim. rápidas, é um mundo volátil, né? Sim. E, inclusive, queria deixar espaço para você fazer a tua próxima pergunta também. Claro, acho Porque que é a conversa sobre tá isso. boa demais aqui. Tá, vai ser difícil acabar esse episódio. Não é? Não, e é sobre isso, né? A gente está falando de avanços, a gente está discutindo muito sobre a pauta do ASG, que não é de hoje, né? Não é algo que a gente começou agora, tem toda uma história. E a gente está falando de avanços no meio de um cenário extremamente complexo, né? Então, como que vocês observam esse avanço? Assim, realmente a gente está avançando? Tem-se uma discussão também global de retrocessos, de ameaça, né? Mas olhando aqui ao nosso país, a gente está avançando?
que vocês acham? E o que falta melhorar, né? Eu acho que essa é a pergunta de 1 milhão, né? O que a gente pode fazer para, de fato, o ESG entrar ali na raiz das empresas e da sociedade? E mais uma pitada nessa sua pergunta, que a gente tem COP esse ano, né? Exato, Aqui no Brasil. COP30. Se eu acho que tem um lugar que o Brasil pode se destacar, é exatamente nessa questão ambiental, né? Porque é isso, sem a Amazônia não tem discussão Não tem ambiental clima. no Não mundo tem inteiro, clima. né? E o Não Brasil tem sempre clima. foi muito protagonista no cenário internacional nesse Sim. tema, sempre, assim, acho que... Tem gente isso que diz, aí. né, que a COP é uma invenção brasileira. Do jeito que ela é, de É. fato é. Exato. Foi na Mais Eco uma 92. pimenta nessa conversa. E esse movimento que veio com o Trump também, Sim. que também está esvaziando um pouco da pauta ESG nos Estados Unidos. Tem um monte de coisa para vocês falarem Eu aí. vou deixar Emendei para a um Jana monte. fechar. Então, a KPMG, que é onde eu trabalho hoje, é uma empresa global e eu faço parte de vários comitês globais que olham como nos países as empresas estão comprando ou demandando projetos sociais, ambientais e éticos, né, na área de ESG, ou o que a gente chama da transição, né, para essa economia de baixo carbono. O impacto foi muito menor do que a gente projetou de cara. Então, o que isso significa? Significa que tem fatores muito concretos na realidade que estão impondo essa agenda às empresas. Então, como é que as empresas se você fosse categorizar a atuação das empresas nesse cenário, você tem as empresas que pensam só em compliance, que achavam que esse era o lugar mais, eu falo disso no livro também, que era o lugar mais confortável, mas agora muda tanto a regulamentação que compliance, o profissional de compliance, que era um cara bem confortável, uma moça assim bem confortável, acabou. Agora tem que aprender toda hora, mudou tudo. Outro tipo de empresa, ela quer se adequar a melhores práticas porque existe uma expectativa ou do investidor ou do consumidor dela, ela precisa ter melhores práticas. Virou uma maratona, porque melhores práticas estão sendo criadas o tempo todo. Sim. E aí tem as outras empresas que criam as melhores práticas, que avançam aonde ninguém ainda foi. Né? No Brasil, a gente tem algumas que fazem isso, a Natura foi um ícone, né, disso tudo, e tem outras. E aí, também, hoje, se você quiser testar em qualquer área, né, energia social, coalizão com ONG para desenvolvimento local. Então, assim, isso, voltando à sua pergunta, isso está acontecendo no Brasil, né? A gente está indo para um mundo onde as empresas vão ter que fazer compliance, vão ter que procurar melhores práticas e vão ter que criar o novo e vão ter que tudo isso e fazer adaptação. O que é adaptação? É uma empresa de saneamento que vai gerar energia. Isso é adaptação, né? Você mudou o jeito de fazer conta, como você vai ganhar dinheiro e tal. E energia é um grande fator para uma empresa de saneamento. Então, eu acho que o Brasil tem muitos exemplos positivos. A gente tem um motor importante no sentido de que a gente é exportador. As leis europeias, por exemplo, de exportação mudaram. Aí os exportadores pensavam que eu ia vender para a China falou não, porque eu também vendo para a Europa, eu tenho que me alinhar, eu não sobrou nenhum espaço. Então, o que a gente está vendo é um mundo se acomodando, e isso com a questão dos Estados Unidos, existe um isolamento na minha percepção de que se der para eu fazer negócio, então por aqui eu vou por ali. Claro que isso não é possível sempre, né? Mas é uma situação muito... A dinâmica não mudou no sentido, né? Porque eles estão ali, os problemas estão ali, as questões estão ali, os riscos estão ali, o clima mudou, já foi, né? Agora é adaptação. É regenerar o ecossistema para estabilizar o clima e reduzir emissões e adaptar. E não dá para voltar, né? Não. Não tem como voltar. Esse é o problema. Está contratada. Agora é resiliência. A coisa está acontecendo aqui. Exatamente, a crise já está contratada. Eu queria falar uma coisa sobre isso da última geração. Assim, eu estou nessa agenda há muito mais de 20 anos, né? Eu sou aqui a que estava naquela Kombi onde tudo começou, como eu costumo falar. A gente já passou por muitos governos, muitas tendências, muito todo mundo falava que a agenda ia morrer. Outro dia eu vi um líder da KPMG mostrou um slide falando tudo que se dizia, SG morreu, sustentabilidade morreu, e aí mostrando como os negócios nessa área aumentaram nos anos depois dessas análises, né? Uhum. Então, eu acho assim, essa é uma agenda que ela é acima de governos. Claro que governos podem acelerar, sim, ou podem brecar,
Mas existe uma coisa, por exemplo, quando o Trump fala não existe transgênero no meu país, os transgêneros não somem. Não entendeu? Quando eles vão? Exatamente. Não existe Não tem devolução, isso, né? Não tem. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que assim, não acabou na nossa geração. As próximas gerações, elas vão construir coisas com ferramentas e numa velocidade que a gente ainda nem imagina. Mas a gente precisa construir essa visão. Que futuro é esse que a gente quer construir? Exato. Para a gente usar todas essas ferramentas maravilhosas para construir esse futuro. E essa discussão de que futuro é esse que a gente quer construir, ela é uma discussão muito pobrezinha ainda, limitada. A gente tinha que falar mais disso, olha, a gente quer um mundo assim. E então, às quem vezes que eu vou apoiar? eu sinto Quem que é meu isolada, parceiro? né? Isolada em nichos. Sim, Exatamente. sim. A gente precisa parar com isso, né? Então, eu acho que é isso. Acho que essa geração vai ter instrumentos e apoios e formas de interagir que a gente não imagina. Muita inovação, como a Jana falou. E precisa ter uma visão. A gente precisa falar de visão. Precisa, né, gente como a gente, onde a gente vai e fala, nossa, que mundo é esse que a gente quer construir? Até na própria academia, a gente está estudando na UFABC, principalmente, futuro a partir da Que é decolonialidade. A Universidade Federal do ABC. Do ABC. A gente está estudando muito a decolonialidade, né? Que é justamente a gente tirar dessa Europa, né, as nossas agendas, inclusive direitos humanos, ESG, e já tem uma linha de estudo muito grande sobre futuro decolonial, né? Que é um futuro que compõe, que contrapõe a própria lógica colonialista que separa pessoa do território, centro de favela. Então, acho que já tem um racional sendo construído aí para as próximas gerações conectar mais, né? As pautas, o ASG, o corpo, o território. Então, a gente tem investido muito nessa perspectiva decolonial, que é o próprio país pautando, né, as suas agendas, pautando o seu ESG. Essa coisa de país, queria puxar a Jana. O que você acha que a gente precisa melhorar no Brasil para a gente trazer um pouco esses pontos que a Naumara comentou, né? Tipo, essa discussão ainda é um pouco isolada, tá um pouco fraca essa discussão de como que a gente constrói esse futuro. Divisões, Como é que o Brasil pode melhorar nessa pauta? O que a gente já tem feito de muito bom e o que você acha que a gente pode melhorar? Eu acho que tem vários pontos, assim, vocês foram falando, gente, minha cabeça parece que explodir. Eu particularmente sou uma pessoa que eu acredito muito no poder da iniciativa privada, até pelo meu histórico no setor financeiro, né? E o dinheiro, ele não vê cor, nem pessoas, nem ideologias. E quanto mais você coloca isso nele, menos você tem. Então, não quero fazer negócio com mulheres. Você perdeu um público consumidor de mulheres. Não quero fazer negócios que dialogam com... Tá ótimo, você perdeu um pouco. Quanto mais rótulo você bota no dinheiro, mais você elimina. Quanto menos, né? Quanto mais agregador é o ambiente, maior seria a abundância, né? A abundância, ela é composta disso, da diversidade, da pluralidade. Foi algo que, inclusive, foi perguntado para o Milton, que é o CEO, sobre o Trump, e ele falou, nós estamos muito confortáveis com diversidade, porque isso já está no meu core business. Eu tenho um banco que trabalha com milhões de pessoas muito diferentes, de classes sociais diferentes, eu preciso de pessoas que pensem diferente. Isso é o meu negócio. Então, o que eu acho quando já eu olho virou default, né? Já virou default. Não tem como você já, mudar, né? Não só virou default, virou um produto. Né? Tipo assim, é como a Naumara estava falando. Antes eu tinha aqui um resíduo, eu pagava uma empresa para coletar o meu resíduo. Depois que eu descobri minha nova estratégia ESG, né? Montei uma nova estratégia de gestão de resíduos, eu estou separando esses resíduos, eu transformo uma parte em biomassa que me gera energia, e isso me gera uma economia na minha conta de energia, e isso aqui que é reciclável, eu vendo para uma outra indústria que vai reciclar. Ou seja, aquilo que para mim era um custo, viram 2 linhas de receita. Exato. Então, não tem volta para isso, porque isso virou um negócio. Isso saiu da linha do custo e virou na receita. E eu acho que quando eu olho para a perspectiva brasileira, eu acho que o que a gente precisa melhorar hoje é o discurso. Porque a gente, às vezes, não vê o nosso potencial. Você chega internacionalmente e as pessoas não conseguem entender. O que a gente está falando aqui de agricultura regenerativa, que eles estão descobrindo agora, a gente está fazendo há mais de 10 anos. Exatamente. A gente já tem essa tecnologia há muito tempo, né? Quando a gente olha, por exemplo, a própria tecnologia de produção de energia, né? A nossa matriz, ela é uma matriz
extremamente robusta, ela tem uma construção bastante interessante. Então, assim, o Brasil, ele tem um potencial absurdo. Quando eu olho para a tecnologia de inovação, startups, a tecnologia tropicalizada, ela tem um asset de adaptação que outros lugares não têm. Vou te dar um exemplo. Uma startup hoje que tem, sei lá, drones, monitoramento e que atende a todas as regiões do Brasil, facilmente ela atende qualquer país europeu. O inverso não é verdadeiro. Então, eu já me deparei com um caso de startups de drones que tanto fazem o monitoramento como o replantio de árvores. Uau. E era uma startup francesa. E chegou no Brasil e precisou fazer uma parceria, acabou adquirindo uma startup brasileira, porque, primeiro, os drones deles não suportavam o nosso calor nem o nosso vento. Então, o Brasil não é para amadores, né? O dronezinho aqui do Brasil somos um país era continental, Exato. com vários climas diferentes, Então, relevos. o robozinho brasileiro estava aqui Resiliente. firme. E a segunda coisa é, eles não plantam Mata Atlântica. Então, o algoritmo Tem deles... não 5 identificar. espécies que Não. você Exato. refloresta a Europa inteira. Aqui nós temos 5.000 Exato. para começar a conversa. Exato. E existe uma grande deficiência também do uso de inteligência artificial nesse algoritmo, que é, a gente ainda tem uma gestão muito ruim do que a gente chama de biodados. Isso é um tema do futuro, inclusive, biodados. Então, qualquer consulta que você faça hoje sobre biodiversidade para inteligência artificial, a chance de acerto é quase zero. Uau. Porque ela não tem ainda esse conhecimento. Então, a gente precisou de um algoritmo desenvolvido no Brasil para que isso fosse possível. Inclusive, eles acabaram usando uma tecnologia de uma cápsula de uma farmacêutica que não tinha como descartar esse resíduo, botaram a semente dentro de uma cápsula para fazer reflorestamento. Exato. Então, pensa que essa tecnologia que hoje atende o Brasil, facilmente ela atende um país europeu. Mas o inverso não é verdadeiro. E nós chegamos com uma tecnologia extremamente avançada, com alta capacidade de resiliência e adaptação, cobrando em real, com preço extremamente competitivo quando eu olho. Então, eu acho que Isso é a decolonialidade que a gente tá falando, isso, é Brasil. quando eu tô, fora do país, legal. que eu vejo empresas assim, vamos procurar as startups, sei lá, né, nos países nórdicos, né, eu fui, inclusive, para esses eventos nos países nórdicos, e eles estão loucos para conhecerem as nossas, porque a gente é um bichinho cheio de diversidade, né, então eu vejo aqui o Brasil como um grande potencial. A gente precisa contar para as pessoas o que a gente tem aqui. A gente precisa contar para as pessoas o que a gente já está fazendo aqui. As empresas que atuam no Brasil hoje, uma empresa que hoje tem aço no Brasil e que produz em 3 regiões diferentes, ela tem 3 plantas completamente distintas de energia. Completamente distintas. Verdade. É surreal. É surreal. É muito complexo e dinâmico, Exatamente. né? Como é bom ser brasileiro. Eu digo que mas eu deve acho ser que muito tem chato uma- não ser brasileiro. Tem uma coisa por trás da fala da Jana, que é colaboração. Então, Com certeza. existe uma falta, eu acho que o que a gente sente falta para falar no exterior e para contar, né? Eu faço metade do meu trabalho na semana é ficar contando o que o Brasil faz para gente que não conhece o Brasil. Mas dentro do Brasil, essas grandes soluções elas também estão desagregadas ainda, né? Sim. A gente ainda tem um trabalho grande, né, de fazer Sim. essas coisas colarem, conversarem. Ter mais hubs. E mais Ter hubs, mais como convidar um. hubs, exatamente. É muito importante lembrar disso, que como a gente tem heróis, né, grupos, times de pessoas que fazem coisas fantásticas e falam ali com o ambiente onde elas cresceram e tal, e é ninguém muito que se interessa, assim, vou fazendo a minha aqui. Isso também é um problema brasileiro, de certa forma. Sem dúvida. Essa sem dúvida. falta de integração, né, num país tão grande. Nós estamos chegando quase ao fim. Sim. Gente, eu tô chateada, porque tinha muito mais coisa que eu queria perguntar para vocês. Eu não queria dizer isso. Mas, infelizmente, o nosso tempo já chegou. Mas tem uma pergunta que a gente precisa fazer para vocês para encerrar esse episódio. E eu gostaria que as duas respondessem. A Rede Mulher Empreendedora está fazendo 15 anos esse ano, em janeiro. Completou 15 anos de existência. E aí a gente tem uma pergunta especial para vocês, que a gente queria saber o que vocês estavam fazendo 15 anos atrás, algum marco aí importante da vida de vocês, ou carreira, ou o que vocês quiserem, e onde vocês querem 2010 estar era. daqui a 15 anos. Vai lá, E aí Jana. queria que você, Neumara, emendasse isso comentando um pouquinho do teu livro para a gente também finalizar, legal. tá bom? Vamos Perfeito. escutar, Ju. Olha, há 15 anos atrás, eu estava, acho que, terminando o meu mestrado, né? E inclusive,
cheia de sonhos, cheia de planos, 10 acreditando... anos de idade você tinha, né? Com essa eu tava carinha fazendo dela, já né? Fazendo com essa Aquela já cara. entregando a minha idade. Não, tem um termo ótimo, que acho que a Denise que eu ouvi falando assim, eu, que sou jovem há mais tempo que você, né, tipo, eu acho que eu tô nessa, alto investimento em skincare. Gente, não é feitiçaria, é tecnologia, eu trabalho no hub de inovação. Né? Então, eu acho que... E eu tava num momento até que, por incrível que pareça, eu era mais descrente, cheia de planos, mas era mais crente nessa pauta do que eu sou hoje. Eu acho que hoje eu sou mais otimista, porque como a Numara falou, eu acho que há 10 anos atrás cabia todo mundo numa Kombi, assim. E parecia que você era uma coisinha estranha, né? Tipo, você é tão boa, as pessoas me diziam, você é tão boa falando sobre essa parte de direito econômico, comercial, mercado financeiro. O que você quer falar sobre isso? Tipo, Pra que esse negócio de ESG? você vai tirar um sabático? Tipo, que é que isso, né? Tipo... e eu acho que hoje a gente tem muito mais acesso a esse conhecimento, a gente debate isso, a gente fala sobre isso, ainda pode melhorar muito, mas eu me sinto hoje, eu encontro mais locais para falar, sabe? E quando eu olho para o futuro, assim, apesar de todas as predileções catastróficas, eu acho que a gente é obrigado hoje a se deparar com a nossa finitude, a nossa natureza. A gente passou muito tempo achando que o planeta era inesgotável, que os recursos eram inesgotáveis, que a gente dominava tudo, e a gente acabou de entender que a gente não domina nada. Eu posso ter qualquer opinião política que eu quiser, eu ver um furacão e eu tenho que resolver. Não tem aquilo, então a gente se deparou com a humanidade. E eu espero que daqui a 15 anos a gente esteja mais empoderado dessa humanidade, sabe? Entendendo... se relacionando melhor com ela, se relacionando melhor com o planeta, se relacionando melhor com todos esses recursos, sabe? Eu acho que eu imagino que daqui a 10 anos a gente vai estar mais consciente, porque a gente não vai ter escolha. A Cris está contratada, então como que eu vou, né, melhorar o meu relacionamento com o planeta, com as pessoas? A gente vai precisar de ajuda, a gente vai ter inúmeros eventos climáticos, né? A gente vai ter inúmeras pessoas que vão precisar de ajuda. Como que a gente vai se unir como sociedade? Mas e você, Jana? Para isso? Onde você estará em 15 anos? Olha, ela a levou... velocidade do Cubo Itaú, será que tá na Lua? Tomara que hubs como o Cubo Itaú proliferem, né, na verdade. E a gente tenha, interessantes, né? Não só hubs de inovação, mas hubs de ESG e todas essas pautas importantes. E você, Dalmara, 15 anos atrás? Olha, e daqui 15 a 15 anos atrás era 2010. 2010 eu tinha acabado de virar a Deputy CEO da GRI em Amsterdã para poder ajudar o mundo a fazer um diálogo para construir o que era a G4, a última versão do GRI, antes de virar standard. Então era um momento muito interessante. Que não sabe o que explicar. É GRI, a Global Reporting Initiative. Eu fui para lá em 2006 para montar uma área de treinamento global. Então, a GRI prepara, através de um processo multi-stakeholder de consulta global, os standards, né, as diretrizes de como uma empresa deve medir e reportar a sua performance. A gente não fala impacto, porque impacto é uma área bem específica de medir, né? Da sua performance em relação a aspectos sociais, ambientais e éticos. Então, todo o relatório de sustentabilidade, relatório ESG que você vê, ou uma regulamentação nessa área, ela nasce desse trabalho global que criou um public good, né? um produto que pertence à humanidade. E eu estava lá, eu fui para lá para montar uma área de treinamento para as pessoas começarem a aprender nos vários países, né? Como é que fazia isso. E o Brasil já era bem avançadinho na época, já tinha Natura, a gente já tinha grupo de trabalho. Era bem interessante. Tinha o Ethos, tinha a moçada do Ethos, muita gente muito interessante daquela época. E aí, foi um momento também que eu pude, em 2010, ver de fato como essa conversa era global. Porque eu tive que montar esses grupos multi-stakeholders num monte de país para discutir o que tinha que ter nesse standard, porque é assim que lá funciona. Então, você escutava muitas conversas muito parecidas em países muito diferentes. Isso era muito interessante. Você perceber que existia, de fato, um diálogo, né, olhando para a empresa sobre tudo isso, com vários tipos de especialistas. Foi um momento super interessante, foi bem legal. Você falou de passado, o presente é seu livro? O presente, então, aí... Ano passado, em novembro, eu lancei o Terranautas. Sustentabilidade para Cérebros, é o subtítulo.
Fantástico. Porque todo mundo falava assim, vai fazer um livro para dummies? Eu falava, dummies? Quem faz livro para dummies? Eu não vou fazer livro para dummies, eu falei assim, gente que pensa, eu falava. Então, e aí o ano passado eu consegui, né, porque né, fazer um livro é um processo, assim, você passa por vários modelos antes de você chegar ali no final, né, vários protótipos. E o Terranautas, ele é um livro que eu acabei preparando ele para ajudar a gente a navegar nesse ambiente que a gente estava discutindo, a gente como pessoa, a gente como cidadão, a gente como profissional, levar esse pensamento integrado, que é disso que a gente está falando, né? Toda essa interconexão, interdependência, não dá para soltar, ninguém solta a mão de ninguém, é porque as soluções elas vão precisar de muitos pedaços, né? Uhum. Então, esse livro ele ajuda a gente a entender de um jeito meio intuitivo, sem você perceber, como você usa isso que você tem dentro de você para entender a realidade, agir sobre ela. E tem um capítulo dedicado à visão, que a gente estava falando antes, né? A importância de você pensar no futuro que você quer e aí achar aliados, achar causas, achar tudo isso. É um livro para pensar sem ser cabeção, é isso? É um livro para pensar e para agir. O livro termina com 8 passos. Importante. 8 passos para você checklist. ser um terranauta. E o terranauta é aquele que entende essa realidade, escolhe os temas que são super relevantes e age, né? Esse é o terranauta. E você falou de visão, vamos falar de futuro, então. Então, eu acho, como eu estava falando já antes, eu acho que o que vem por aí, né, como a Jana estava falando, vai ter muita tecnologia, muita ferramenta. Então, daqui a 15 anos, eu acho que a gente vai estar num patamar completamente diferente em termos de entender os recursos, como eles funcionam, como a gente regenera, o que dá certo, o que não dá certo, corrigir mais rápido, né, porque a gente vai ter mais inteligência misturada com tudo isso. Mas a gente vai ter também grandes dilemas sociais, né, que vêm com tudo isso também. A gente vai ter que ter institutos que criam os profissionais do futuro rapidamente, né? Cada ano talvez você tenha que mudar de profissão, porque você não sabe o que vem por aí. E isso não pode ser como a gente pensava antes. Vou fazer uma universidade, 6 anos, aí eu faço mestrado, faço doutorado, e aí eu tô pronta. Tá pronta nada, aí começa tudo de novo. Não vai ser assim. Eu ouvi projeções de que hoje a gente aprende o suficiente para 2 anos. Daqui a muito pouco tempo, nosso conhecimento só vai durar 6 meses. Sim. Então, agora a por velocidade isso... das coisas, né? Então, eu fiz física, a Jana fez direito, vocês também estudaram. O estudo organizado, ele te dá uma base para pensar em problemas. Isso é muito valioso. Mas profissão é outra coisa. Profissão... E linearidade também das carreiras já não tem mais. Não tem mais. Então, eu estou discutindo, ontem foi esse evento do Rio, estava lá o cara da Sabesp falando, eu não tenho os profissionais que eu preciso hoje. Ninguém forma eles para mim. Aí vem outra empresa, fala a mesma coisa, a outra fala a mesma coisa. Então, a gente vai ter aí um momento, né, que em 15 anos, acho que essa coisa do que é a profissão, como que você colabora para esse movimento todo, especialmente para os jovens, acho que vai ser muito interessante. Mas eu espero, de verdade... Você sabe que eu tenho uma definição. Eu acho que o rico do futuro, ele produz a própria energia, ou a cidade rica do futuro, que era o tema de terça-feira, produz a própria energia, gerencia os seus recursos hídricos, né? Acha a sua própria água, recicla a sua própria água e planta a sua própria comida. Então, segurança alimentar, segurança hídrica e segurança energética. Eu espero que eu esteja vivendo num lugar que esteja tudo funcionando. Seja lindo, sociedade cheiroso. Alternativa. É nada, vai ser assim. Eu acho que São Paulo vai virar isso. Maravilhoso. Porque não tem jeito, não tem outro caminho, como a gente estava falando. Eu acho que eu espero que a gente, todas nós, né, e os espectadores, que a gente viva num ambiente onde essas coisas são resolvidas de uma forma mais conectada com as soluções da natureza. Bom, gente, a gente, então... vai encerrar aqui esse episódio maravilhoso que a gente contou aqui com a Neumara Arbex, que é sócia da KPMG Brasil e Américas, e a Jana Silva, coordenadora de Sustentabilidade, Inteligência Artificial e Iniciativas Transversais do Cubo Itaú. Eu tive a participação também da maravilhosa Scarlett Rodrigues, que é a nossa gerente do Instituto Rede Mulher Empreendedora. Eu sou Lília Natal, queria agradecer a audiência de todos vocês e falar para vocês permanecerem com a gente, ouvirem os outros episódios aí do nosso podcast Rede de Impacto e também, obviamente, acessar o site da Rede Mulher Empreendedora. Lá tem
muita coisa legal, muito curso, muita informação para vocês que nos acompanham. Muito obrigada, gente. Eu que agradeço. Obrigada.